Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, louvado seja Deus. Para nós é motivo de alegria poder estar, um privilégio, na presença de Deus, para juntos adorarmos e bendizermos ao Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, sou grato a Deus por mais esta noite. Eu quero, de antemão, pedir para que os irmãos intercedam, pela família do nosso irmão presbítero Luiz, nossa irmã Rose, nossa irmã Fátima. É que hoje eles perderam o irmão, nosso irmão Reinaldo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Que os irmãos intercedam pela família, para que Deus venha trazer conforto aos corações. Também teve um parente, da nossa irmã Núbia, nosso irmão Adriano também. Então os irmãos intercedam pelas famílias em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, é um privilégio poder estar na presença de Deus, poder ministrar a sua palavra. E o tema que Deus colocou no meu coração são os privilégios da chamada ministerial. E privilégio não é regalia, tá, irmãos? Privilégio é honra, é você ser uma pessoa que foi honrada por Deus em poder fazer parte do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E baseado no texto que Deus colocou no meu coração, está lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 e o verso do 1 ao 8. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Você pode ficar sentado mesmo? Louvado seja Deus. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas? Com 2 cobriam o rosto. Com 2 fazia o quê? Cobriam os rostos. E com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou, para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Diga, brasa viva. Que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus, a Ti pertence a honra, a glória, o poder para todos sempre. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, Te agradecer por mais esta noite, que o Senhor nos concedera o privilégio, a oportunidade, Deus, de poder estar na Tua presença.
Pai, em nome de Jesus, apresentamos a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que irão acompanhar posteriormente ou estão acompanhando, Senhor, pela internet, ó Deus, este culto nesta noite. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Deus, que eu possa ser, ó Pai, um canal de bênção para a vida dos nossos irmãos, Senhor. Transmite, Deus, ao meu coração aquilo que eu deva transmitir para a Tua igreja, Senhor. Não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir, Pai. Porque Tua palavra é boa, perfeita e agradável, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor, derramar bênçãos do céu sobre a vida da Tua igreja, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem dizem amém. Irmãos, como eu disse, tema da mensagem, os privilégios da chamada ministerial. Eu tenho certeza que todos sabem, conhecem o propósito de Deus aos seus corações. Porque Deus me chamou, porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, porque Deus te designou. Se você ainda tem dúvida de que Deus te chamou, de Deus te designou, é só ler lá em Marcos, que ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é geral. Todo mundo que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador tem por obrigação anunciar a palavra de Deus. Esse é o seu chamado. Deus te chamou. Não sei como você vai anunciar, não sei como você vai falar, mas você vai proclamar de alguma forma a palavra de Deus, seja com o seu testemunho, seja com a sua vida, seja com a palavra de Deus ministrada ao coração de quem as ouve. Vamos aqui. Eu quero, dentro desta temática, os privilégios da chamada ministerial, tentar elencar aqui 5 tópicos principais para a gente compreender aquilo que Deus quer de nós e aquilo que Deus faz por nós quando Ele nos designa ao ministério, a sua chamada. Então vamos lá, começando a narrativa pela história do profeta Isaías, que foi o texto que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Isaías, irmãos, é conhecido como o profeta messiânico. Ninguém em todas as escrituras falou tanto de Jesus, da vinda de Jesus, como o profeta Isaías. Isaías profetizou desde o nascimento, a vida e morte de Jesus. Então nós vemos que Isaías tinha um chamado específico. A sua vida foi voltada a falar do Salvador, de salvação, de redenção do povo, de busca pelo povo. Deus chama o profeta Isaías, para a gente entender, o texto que nós lemos, o versículo 1 diz, que no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26, vai dizer que o rei Uzias, ele começou a reinar em Judá, mais precisamente em Jerusalém, com 16 anos de idade. E o rei Uzias, ele reinou por 55 anos em Jerusalém. Foi uma época em que o reinado era próspero. Isaías, então, participou de um reinado próspero, de um rei que a Bíblia vai dizer no capítulo 26, verso 2 até o 4, que o rei Uzias, ele era reto, ele era um rei, mesmo com uma pouca idade, que buscava a Deus constantemente. Era um servo de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando o justo governa a nação,
se alegra e prospera, né? Então o rei Uzias foi um rei próspero. Foi um rei que seguiu os passos do seu pai em servir a Deus. Isaías viveu nesta época. Mas o texto que nós lemos diz que no ano em que morreu o rei Uzias passou por um período da sua vida que o seu coração, a primeira lição que nós aprendemos aqui, é que mesmo em muito tempo de reinado servindo a Deus, muito tempo na presença de Deus, nós não podemos deixar que a exaltação e a soberba entre em nosso coração. E o rei Uzias, ele passou por isso, um momento em que a soberba, porque na época do rei Uzias, todo o trabalho de engenharia, exército, maquinários, coisas eram construídas. Então o reinado era próspero. Ele era muito próspero, e aquilo deixou o coração dele exaltado. E ele não ouvia mais as pessoas, não ouvia mais o sacerdote. Então ele foi fazer algo que não lhe era permitido fazer. Ele entrou no templo e fez algo que Deus não permitira que fizesse. Mais uma coisa nós aprendemos aqui: faça aquilo que Deus designou para você fazer. Não entre naquilo que Deus não colocou para você fazer, porque você pode tropeçar. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para fazer algo para Ele importante, evangelismo. Se Deus te chamou para você ir para a rua fazer o evangelismo, vai. Faça com alegria. Louvado seja Deus, faça a coisa com perfeição, porque é para a glória de Deus. Tudo que fizermos seja para a glória de Deus. Uzias foi acometido de lepra, por não ouvir a voz de Deus por um instante, por um momento. Ah, mas Deus é tão mau assim? Não. Ouça a voz de Deus. Faça o que Deus te ordenou a fazer. Não desrespeite aquilo que Deus designou para outro fazer. Não queira puxar o tapete de ninguém. Não queira ser maior do que ninguém por Deus te usar de uma forma espetacular ou de alguma maneira. Não. Guarda o teu coração, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço. Ele quer nos derrubar. Mas a palavra de Deus diz que Uzias foi acometido de lepra e foi isso, separado da sociedade, e ele morreu. Morreu dessa enfermidade, morreu de lepra. E quando o rei Uzias morre, nós vimos que o texto que nós lemos diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías recebe o chamado de Deus na sua vida. Eu quero entrar aqui no primeiro tópico que Deus colocou no meu coração. Primeiro tópico de quem é chamado: Deus lhe concede visões celestiais e revelações futuras. Deus lhe concede visões espirituais. Às vezes nós não compreendemos algumas coisas, mas quando nós dobramos o nosso joelho diante de Deus, as coisas vão se clareando aos nossos olhos. Deus está dando visões espirituais, Deus está se revelando a nós através de visões espirituais. Isaías, ele diz que quando o rei Uzias morre, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e coisas extraordinárias acontecem. Eu quero entrar num tópico aqui, num assunto.
Certa feita as irmãs estavam louvando um hino aqui, e eu estava aqui no altar, no púlpito da igreja. E o louvor que as irmãs cantavam era sobre este capítulo 6 de Isaías. E quando elas falaram sobre, não sei se os irmãos já ouviram o que eu vou dizer. Por isso que eu pedi para os irmãos repetirem: com duas cobriam o rosto, os pés, e com duas voavam. Naquele momento que as irmãs estavam louvando este hino, Deus falou algo no meu coração que eu fiquei pensando: Senhor, mas o que é isso? E Deus falou algo ao meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos. 3 tempos existem nesta visão. Primeiro tempo, os serafins cobriam o rosto. Moisés teve um desejo. Moisés queria ver o Deus que ninguém pode ver. Os serafins cobriam o rosto. Está falando de um tempo em que a atuação é do Deus que ninguém pode ver. Senhor, eu quero ver o Senhor. Moisés, fica ali do lado, naquela fenda que eu vou passar. Eu vou te dar o privilégio de me ver de costa, porque ninguém pode me ver. Ninguém pode ver a este Deus poderoso. Aleluia! Aqui o Senhor está revelando a Isaías: olha, os serafins, eles estão com os rostos cobertos, a atuação do Deus que ninguém pode ver. Deus estava agindo naquele tempo, Deus estava agindo naquele momento. Com duas eles cobriam os pés. Aleluia. Isaías vai dizer no capítulo 52, no versículo 7, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A segunda visão que Isaías tem: os anjos, os serafins estão com os pés, cobrindo os pés. Aleluia, quão formosos são os pés. Está falando do Senhor Jesus Cristo, aquele que anuncia as boas novas do reino. Jesus veio para anunciar as boas novas do reino. Mas e o terceiro? Os serafins estão voando com 2 asas. Aleluia. O Senhor certa feita disse: olha, aleluia, aqueles que voam nas asas do Espírito. Está falando do nosso tempo, o tempo em que o Espírito Santo está atuando no meio da igreja do Senhor. É o Espírito Santo quem atua na igreja do Senhor. São essas revelações que Deus dá à sua igreja. Aleluia. Com 2 tampavam o rosto, com 2 tampavam os pés, cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Isaías tem essas visões celestiais. Então, o primeiro privilégio está aí no ter visões celestiais e revelações futuras. Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono, mas não apenas isso. Isaías no capítulo 9 diz que ele vê que nascerá um menino de uma virgem, que ela conceberá e nascerá um menino. Capítulo 11, ele diz ainda que o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías viu no capítulo 53 o Senhor crucificado. Isaías viu, aleluia, quando João Batista é chamado para pregar e anunciar que o Messias estava chegando. Isaías viu muitas coisas futuras. E a igreja, ela precisa compreender que o chamado de Isaías, em especial, é um chamado glorioso, para ver a glória de Israel, para ver a glória da igreja.
Segundo tópico, o Senhor colocou no meu coração, segundo privilégio de quem é chamado, reconhece o seu estado de pecador. O chamado, ele compreende, irmãos, que o seu estado de pecador precisa ser transformado. O apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 23, ele diz assim, que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Para se retornar à presença de Deus, todo pecador precisa de um Salvador. Todo pecador precisa de um Salvador. Se nós não encontrarmos a salvação e continuarmos nos nossos pecados, nós pereceremos. Mas quando nós temos um chamado de Deus, quando nós reconhecemos que precisamos de um Salvador, reconhecemos que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. E quando nós olhamos para a oração que foi feita por Daniel no seu capítulo de número 9. Daniel era um profeta de Deus também, e teve um chamado específico de Deus. Mas quando ele ora no capítulo 9, a primeira coisa que ele fala: Senhor, reconheço que nós verdadeiramente pecamos, e que o teu povo pecou contra ti, somos pecadores, falhamos, e Deus dá revelações do céu a Daniel. Alguns, a mensagem não é sobre isso, mas nós vemos ali revelações futuras sobre o povo de Israel e sobre a igreja. E quando ele reconhece o seu estado de pecador, Deus vem com a sua misericórdia e transforma a sua vida. Quando Daniel, ele tem estas visões, melhor, Isaías, voltando a Isaías, ele reconhece o seu estado de pecador. A Bíblia vai nos dizer que, logo na sequência, um dos serafins toma uma brasa viva do altar e toca os lábios de Isaías. Como foi o reconhecimento dele? Ele diz: Senhor, agora eu vou perecer, porque os meus olhos viram a Deus, os meus olhos viram ao Senhor dos Exércitos. Lembra que ninguém pode ver a Deus? Os meus olhos viram a Deus. Aí, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor dos Exércitos. Aí o serafim toca nos seus lábios, fala: as suas iniquidades foram purificadas. Aí eu quero aqui fazer um parênteses e dizer: quem purifica de todo o pecado? Jesus. Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado.
aleluia, essa brasa viva representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A atuação de Jesus aqui na terra, quando Jesus, aleluia, aleluia, quando as pessoas tocavam em Jesus, não era Jesus que ficava sujo, mas as pessoas é que ficavam purificadas. Assim é até os dias de hoje. Quando você toca em Jesus, aleluia, você não está, aleluia, contaminando Jesus, não, pelo contrário, Jesus está te purificando de todos os seus pecados. Quando você reconhece verdadeiramente que Jesus é o Salvador, e Jesus é aquele que veio para transformar a tua vida, você é purificado de todos os seus pecados. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E essa mulher, ela ouviu dizer que Jesus ia passar pela cidade. E ela não podia sair de casa, porque era tida como imunda perante a sociedade. Era uma pessoa que vivia às margens da sociedade, ou seja, não podia ser incluída na sociedade por conta da sua enfermidade. Mas ela ouviu falar que Jesus estava passando. Talvez um dia que você decidiu ter um encontro com Jesus, você foi como essa mulher. Você ouviu dizer que Jesus estava passando e você precisava ter um encontro com Ele. E naquele dia, ou neste dia, Ele te encontrou. Você tocou nele e você foi curada. Você foi transformada. Sua vida mudou, sua história mudou, aleluia. Você era uma pessoa que ninguém confiava em você. Você era uma pessoa que as pessoas olhavam meio, aleluia, com desconfiança, mas Ele tocou em você e a sua história foi mudada, a sua vida foi transformada, porque, aleluia, não é você que o contamina, não, é você, Ele que purifica a tua vida. É como esta brasa viva que tocou os lábios de Isaías. Foi para a purificação. Ezequiel, capítulo 47. Fala de um rio. O Senhor está me colocando algumas palavras aqui. Fala de um rio cujas águas purificavam e onde passava trazia vida. E esse rio do capítulo 47 de Ezequiel também simboliza a atuação de Jesus. Porque Jesus disse para aquela mulher que estava no tanque: se você crer em mim, como diz as Escrituras, aleluia, do seu ventre jorrará água que jorra para a vida eterna. Ou seja, você vai ser purificada, você vai ser transformada, a tua vida, a tua história vai mudar. Jesus traz mudança. Jesus transforma. Então, aquela mulher creu, e ali foi o seu chamado, que ela evangelizou toda a cidade. Mas vamos lá, o tempo não nos espera. Próximo tópico que Deus colocou no meu coração: os privilégios de quem é chamado. Ele reconhece os atributos daquele que o chamou. Ele reconhece os atributos daquele que o chamou. Isaías está dizendo aqui que os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E um dos atributos comunicáveis de Deus é a sua santidade. O apóstolo Pedro, capítulo
1, verso 1, primeira carta de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, verso 15, se não me falha a memória, ele diz: sede santo, porque aquele que te chamou é santo. Sede santo. Santidade é um estado em que nós somos separados, ou seja, somos limpos do nosso pecado, estamos tomando formas de varão perfeito, estatura de varão perfeito na presença de Deus. Quando Deus chama Abraão, uma coisa ele diz: anda tu na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Perfeição é um estado que Deus exige da igreja. Perfeição é um estado que Deus exige de nós. Para quê? Porque nós precisamos estar separados do mundo. Ser separado do mundo é deixar de, aleluia, de conviver em família? Não. Ser separado do mundo é você não se misturar com o mundo. Como assim? As pessoas estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Por que eu tenho que fazer as coisas que os outros estão fazendo? Tem um ditado, né, que as pessoas dizem, a pessoa fala assim: todo mundo faz. Aí a mãe fala: você não é todo mundo. Mãe, todo mundo está fazendo isso. Você não é todo mundo. Você é diferente. Você é separado. Aleluia. Quem deu a vida por você foi Jesus. Aleluia. Se o mundo, como o pastor Isaías costuma dizer, se o mundo está indo para lá, você está indo para cá. Aleluia. A igreja anda na contramão do mundo. Aleluia. Porque, aleluia, o apóstolo João diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia. Então nós temos que ser diferentes. Quando Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Somos a imagem de Deus. Tínhamos a semelhança com Deus. Perdemos por causa do pecado. Mas Deus, que é infinito em misericórdia, traçou um plano. E esse plano, ao qual o escritor João descreve em Apocalipse, foi traçado antes da fundação do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Foi preparado o plano. Deus tinha um projeto. E o homem estava nesse projeto, mas o homem foi enganado e saiu dos planos. Mas Deus proveu para que ele voltasse ao prumo, à reta. E qual foi o plano traçado? Meu filho vai descer. O Deus encarnado, ele vai até vocês, ele vai até o homem. Aleluia. E o Senhor disse em Gênesis 3,15: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. Este um é Jesus Cristo de Nazaré, que deu a sua vida por nós. Hoje nós temos o direito de estar na sua presença, porque ele morreu por nós. Aleluia. Quarto privilégio. Como eu disse, privilégio não é regalia, tá, irmãos? Privilégio é honra, oportunidade. Privilégio de quem é chamado? Ser purificado. Quando o anjo toca os lábios de Isaías, e ele é purificado da sua iniquidade, existe uma coisa aqui que eu chamo de autoridade. Autorização, melhor dizendo. Autorização. Senhor,
Eu não posso falar do teu evangelho porque eu sou um pecador. Eu não posso falar do teu evangelho porque eu habito num lar onde as pessoas falam muitas besteiras, pessoas de lábios impuros. Eu não posso pregar na empresa onde eu trabalho porque as pessoas são pessoas que falam muitas coisas, palavrões ou amaldiçoam as outras. Não, eu não posso. É aí que você recebeu de Deus a autorização para anunciar a sua palavra. Senhor, eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando o Senhor toca, os lábios é purificado. O salmista escreve, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os teus pés, para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, João no capítulo 15, no verso 3, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Espera aí, então, o que me purifica? Palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Quem é jovem aqui deve saber, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Salmista, observando segundo a sua palavra. Senhor, eu preciso que o Senhor purifique os meus lábios. Ei, o Senhor está dizendo nesta noite, a palavra dEle está purificando a tua vida, a palavra do Senhor está limpando o teu coração, a palavra do Senhor está mudando a tua história, a palavra do Senhor está brotando e fazendo, aleluia, aleluia, crescer um fruto no teu coração. Que fruto é esse? Fruto do Espírito Santo: gozo, paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, temperança. Contra estas coisas não há lei, irmão, porque Deus te chamou para a paz. Deus te chamou. Se você tem dúvida ainda sobre o teu chamado, eis aí a resposta. Você foi chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. Todos que aqui estão foram chamados por Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou. Você não está aqui por acaso. Ah, eu sou o fruto do acaso. Não, não. Você não é fruto do acaso, você é fruto da providência de Deus. Deus providenciou o momento certo, a hora certa, o instante certo, para você estar na sua presença e ouvir a sua voz. Quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, e a palavra entra no seu coração, Mateus capítulo 13 fala da parábola que Jesus conta do semeador que saiu a semear e que semeando, a palavra cai em terreno bom. O terreno bom é o seu coração. Quando você sente o desejo de estar na casa de Deus, quando você sente a alegria de poder estar próximo aos irmãos, é porque a palavra de Deus está dando fruto em seu coração. Ela está frutificando. Talvez você não compreenda porque eu gosto tanto de estar na igreja, porque eu gosto tanto de servir a Deus, porque eu gosto tanto de ouvir os louvores, porque eu gosto tanto de ouvir os irmãos falarem do amor de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão das juntas e medulas, alma e espírito, tem poder de discernir as intenções e pensamentos do seu coração. Hebreus 4:12. Palavra de Deus, irmãos, é ela que entra e faz morada.
na tua vida. E através desta palavra você vai sendo purificado, você vai sendo transformado, a tua vida vai mudando. Através da palavra de Deus. Quinto e último tópico, para a gente terminarmos aqui. Aquele que é chamado por Deus se dispõe a obedecer à chamada. Eu estava meditando nesta mensagem hoje à tarde. Eu não sou muito bom para fazer esboços não, tá, irmãos? Eu gosto de... Mas hoje eu estou tentando seguir aqui. Por isso que eu estou meio devagar assim, né? E quando eu estava meditando aqui na mensagem que Deus havia colocado no meu coração, eu fiquei lembrando de algumas pessoas que a Bíblia nos narra, quando Jesus está anunciando o Evangelho, e ele chama um, chama outro, e é interessante. Aí você vai dizer, mas era Jesus, né? Era Jesus. Eu também vou dizer, era Jesus, né, que estava chamando, né? Se aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, quando Jesus estava falando, depois de ressurreto, ardia o coração, imagine quando ele estava vivo. Apesar que ele estava vivo, né? Ele ressuscitou, ele estava vivo. Então, eu fico imaginando, quando Jesus pede o barco de Pedro, Jesus está falando e pede para subir no barco de Pedro para anunciar a palavra de Deus. E ali ele termina a sua pregação, e ele vira para Pedro e fala, ó, lança-te ao mar, vamos pescar. Aí Pedro fala assim, Senhor, passei a noite inteira pescando, não peguei nada, não peguei um peixe sequer. Em outras palavras, eu sou pescador experiente, vivo disso há muitos anos. Eu sei que eu vou lá, mas não vou pegar nada. Não tem peixe. A maré não está para peixe. É isso que os outros falam? Vai lá, Pedro. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E o texto vai dizer que ele lança as redes. E ao lançar as redes, ele pega uma grande quantidade de peixe. E ele tem que chamar os outros barcos que estavam próximos para ajudar a tirar as redes. Aí como Deus trabalha, irmãos. Às vezes nós não compreendemos as coisas de Deus, as coisas do Espírito, as coisas que Jesus faz. Aí Pedro dobra o seu joelho lá no barco e fala, Senhor, fique longe de mim porque eu sou um pecador. Às vezes a pessoa, quando ela é chamada, irmãos, logo de cara ela tenta rejeitar o chamado, por medo da responsabilidade que traz o chamado. Porque o chamado é uma coisa, igual eu disse, privilégio não é regalia. Privilégio é honra. Regalia é outra coisa. Mas ser privilegiado de ser chamado para um ministério é uma honra. E Pedro ficou preocupado com isso, mesmo sendo um dos primeiros a ser chamado. Aí ele fala, Jesus fala para ele assim, olha Pedro, a partir de hoje você não vai ser pescador de peixe. Você não vai ser mais pescador de peixe. Eu tenho uma outra tipo de pesca para você. A pesca que você vai fazer agora, vai pescar é homens. A pesca que você vai fazer agora é trazer vida.
A pesca que você vai trazer agora, vai pegar agora os tipos de peixe que você vai pegar agora é bem maior. Aleluia, são almas sedentas de ouvir a palavra de Deus, são almas sedentas de ouvir a voz do Espírito Santo, são almas que precisam reconhecer, aleluia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São estas pessoas, peixe, aleluia, não reconhece isso, mas homens reconhecem isso. Então, Pedro aceita o chamado. Aí vem Pedro, Tiago, André, aí vem João, Mateus, olha que interessante a chamada. Mateus estava coletando impostos, inimigo do povo, aleluia, inimigo do povo judeu, porque era tido como traidor da pátria, estava coletando impostos, trabalhando para o governo romano. Jesus passa por ele e fala: vem, segue-me. Ele deixa a coletoria, acho que é assim que fala, né? Deixa lá e vai seguir Jesus. Talvez a palavra ardeu no coração dele, como ardeu no meu dia, em que Jesus falou comigo. Eu estava num culto no lar, aleluia, quando Deus falou comigo, quando eu me vi, eu já estava chorando de joelho na presença do Senhor. A chamada tem isso, irmãos. A chamada é essa. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou, aleluia, para ser, aleluia, um cidadão do céu. Olha a chamada de Paulo. Paulo era conhecido, era chamado de Saulo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Paulo estava perseguindo a igreja, estava indo pelo caminho de Damasco para buscar os crentes e levar preso. Aí de repente ele cai por terra. E quando ele cai, ele tem uma visão do céu. Ele tem uma visão do céu. E nesta visão, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A resposta dele não foi a resposta de um ateu. A resposta dele não foi a resposta de quem não sabia quem estava falando com ele. É incrível que a resposta dele fala instantaneamente: Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Você entendeu isso aqui? Aleluia! Ele já caiu convertido. Ele já caiu mudado, transformado. Aleluia, talvez você leve um tempo para a sua transformação, aleluia, mas o seu coração está sendo transformado dia após dia, o seu coração está sendo mudado dia após dia. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está mudando a tua história, Deus está te transformando de uma forma que as pessoas vão olhar para você e falar: meu Deus, é ele, é ela, não sei se é ele, não sei se é ela, aleluia, está diferente, está transformado, mudou a história. Porque Deus faz assim, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Quando Ele quer um, Ele já cai transformado. Outro, Ele trabalha um pouquinho mais, para que os outros vejam a mudança. Para a gente encerrar. Aquele que é chamado, está disposto a obedecer a chamada, mesmo que lhe custe a vida. Mesmo que lhe custe a vida. Jesus, ele disse assim, nós podemos entrar na história de Isaías, né? Se eu for, eu não vou entrar aqui no mérito sobre Isaías e o rei Ezequias, porque senão a gente é outra pregação. Vai mais 45 minutos, então nós vamos pular essa parte. Mas, 2 Timóteo, eu queria que colocasse aqui no telão, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, só para a gente... Isso.
Sabemos que o chamado requer muitas coisas. Quantos missionários não morreram por amor do Evangelho? Hoje você está aqui, irmãos, porque alguém, não, Jesus deu a vida por nós, mas alguém teve coragem também de receber a chamada e ir por todo mundo pregar o Evangelho. E hoje estamos aqui também, porque alguém entregou a sua vida. Conta-se uma história de alguns missionários, 2 jovens missionários que receberam uma chamada tão forte em seu coração, que eles se venderam como escravo. Escute isso. Quem tem aquele livro Heróis da Fé, se eu não me falha a memória, você vai ler essa história lá. Eles se venderam como escravo. Ah, mas como assim se vendeu como escravo? Para poder pregar o Evangelho para os escravos. Para pregar o Evangelho para os escravos. Tem 2.000 escravos em tal lugar. Eu quero ser vendido como escravo porque eu quero pregar para aqueles escravos. Eles também precisam ouvir falar de Jesus. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ah, eu fui chamado. Ai, Senhor, mas fulano está me caluniando, fulano está me perseguindo. Faz parte do chamado. Faz parte da chamada. Dos 12 apóstolos do Senhor, somente João morreu de morte natural. Mas mesmo assim, foi torturado, lançado na ilha de Patmos, para morrer naquele lugar. Mas o Senhor guardou a vida dele, porque Deus tinha uma promessa. E a promessa de Deus, ela não cai por terra, sem antes ela se cumprir. Se Deus te prometeu algo, aleluia, que você vai fazer a obra de Deus, aleluia, mesmo em tribulações, mesmo em perseguições, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, faça a obra de Deus, porque Deus te chamou e Ele garante que Ele vai com você até o final, aleluia. Nenhuma arma, como disse Isaías, preparada contra ti, prosperará, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O Senhor é aquele que dá o escape, o Senhor é aquele que dá a vitória e dá o livramento no momento certo. Para encerrarmos, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e o verso 10 ao 12. Você sabia que os profetas que profetizavam em nome do Senhor, o apóstolo Pedro vai dizer que eles profetizavam para o tempo de hoje. Os profetas, eles profetizavam para o tempo de hoje e eles sabiam. Eles achavam que era para o tempo dele. Mas nós vamos já aqui ler, eu já entrego o microfone. 1 Pedro capítulo 1, verso 10 ao 12. Da qual a salvação inquiririam e tratavam diligentemente. Isaías falava de salvação. Os profetas que profetizavam da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava neles, indicando interiormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja,
O apóstolo Pedro está dizendo aqui que até os anjos queriam saber para quem os profetas estavam profetizando. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que o mistério que foi revelado desde os tempos antigos é a igreja de Cristo Jesus. Aplaudam ao Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus.